E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos trabalhar a área de figuras semelhantes. Para tanto, vamos precisar revisar alguns conteúdos, como semelhança entre triângulos, o que é a constante de proporcionalidade e também os casos de semelhança de triângulos, tá bom? Estão preparados? Então roda a vinheta. E aí, coisas mais lindas! Vamos fazer uma revisão sobre triângulos semelhantes, constante de proporcionalidade e casos de semelhança de triângulos. Bom, vamos iniciar pelos triângulos semelhantes, tá? Temos dois triângulos aqui, né? O CAB e o FDE. E por enquanto não temos garantias que eles são semelhantes, tá bom? Agora eu vou torná-los semelhantes, vocês verificarão por quê. Se eu falo que o ângulo B é congruente ao ângulo E, tá? Quem é o ângulo homólogo ao ângulo do vértice B? É o E, tá? Pela disposição desses dois triângulos. E se eu também digo que o ângulo A é congruente ao ângulo D, eita, nós já temos dois ângulos iguais nos dois triângulos. O que vai acontecer com o terceiro, consequentemente? Também será igual nos dois triângulos. Bom, então, nós temos dois triângulos semelhantes. Quando você tem três ângulos, os três ângulos homólogos, congruentes em dois triângulos, consequentemente, os dois triângulos são semelhantes. E qual é a consequência disso? Os lados desses triângulos são proporcionais. Vamos ver como vai ficar essa escrita bonitinha, tá? A gente vai ter que aprender a fazer uma escrita mais rebuscada. Vocês estão no segundo ano do ensino médio, né? Então, vamos escrever bonito isso aí, ó. Não tão bonito porque minha letra não fica legal nessa lousinha, mas vamos lá. Triângulo ABC. Mas vocês aí façam arrumadinho, hein? A gente indica essa minhoquinha aqui, ó, é semelhante a triângulo. Gente, uma coisa deveras importante. Quem é o vértice que corresponde ao vértice A nesse triângulo? É o vértice D. Então, por aqui, a gente também, na hora de fazer a escrita da semelhança, você tem que também seguir a ordem. Vértice D. Quem é o que corresponde ao vértice B aqui? No outro triângulo, é o vértice E. E, para finalizar, o vértice C corresponde ao vértice F. Prontinho. Então, primeiro, a gente fez a escrita, né, simbólica, mostrando que os dois triângulos são semelhantes. Logo, se os dois triângulos são semelhantes, já temos essa garantia porque eu afirmei que aqueles ângulos eram congruentes. Então, a gente tem os lados proporcionais. Olha, verifique que deve ser também na ordem dos lados homólogos. Então, a gente escreve assim a proporção, ó, B está para E, assim como C está para F, assim como A está para D. Fechou? Essas duas informações aqui garantem que os triângulos são semelhantes, tá certo? Na verdade, a primeira já afirma, né? Se os triângulos são semelhantes, porque a gente identificou ângulos iguais, então os lados são proporcionais. Ok? Bom, bora para a próxima parte. Constante de proporcionalidade. O que seria uma constante de proporcionalidade em triângulos semelhantes? Seria uma relação que a gente tem entre um lado do triângulo e o seu homólogo. Por exemplo, a gente vai chamar a constante de K, tá bom? Qual é a constante de proporcionalidade nesse triângulo? Ou B sobre E, ou C sobre F, ou A sobre D. Pode ser qualquer uma delas. Por quê? Nós não temos números absolutos aqui. Todos os lados estão sendo representados por letras, mas a gente tem a seguinte afirmação, que essas razões são iguais. Então, todas elas correspondem à constante de proporcionalidade. Então, quem é a constante de proporcionalidade na nossa figura? A está para D, que é igual a C está para F, que é igual a B,
está para E. Então, a constante de proporcionalidade, como que a gente determina? Fazendo a fração entre os lados homólogos entre triângulos semelhantes. Então, qualquer uma dessas poderia representar. E todas elas vão dar o mesmo valor absoluto. É que aqui a gente está trabalhando com letras, né? Nós estamos trabalhando com o genérico. Tá certo? Bom, para finalizar nossa revisão, nós vamos para casos de semelhança. Quais são os casos de semelhança entre triângulos? O principal, gente, e que é o muito mais fácil de usar, porque é assim, quando você tiver um exercício que tem triângulos e você percebe que envolve lados, você tem vários triângulos ali, mesmo que um esteja dentro do outro, um de ponta cabeça com relação ao outro, o que você tem que perceber? Se você encontra ângulos congruentes, tá bom? Então, você tem que ficar muito atento a isso. Então, o primeiro caso de semelhança, estou chamando de um, mas não tem uma determinada ordem, tá? É o caso ângulo-ângulo, tá? No exemplo acima, o que que eu fiz? Eu falei que primeiro esse ângulo aqui, ó, era congruente a esse, tá? Então, qual o primeiro par de ângulos iguais? B congruente ao vértice E, ao ângulo do vértice E, tá bom? Deixa eu apagar aqui que ficou tudo muito junto. Esse símbolozinho do meio aqui indica congruência, ó, lembra? Ó, tipo, um igualzinho com um tiozinho. Esse é um dos casos de semelhança de triângulos, tá certo? Bom, próximo caso de semelhança. Vou colocar como 2, como eu disse para vocês, mas isso não tem uma ordem a ser seguida, tá, meus queridos? Então, segundo caso de semelhança. Lado, ângulo, lado. Vamos voltar para o nosso triângulo lá de cima, só para entender essa situação. Imagine que eu tenha dois triângulos e que eu tenho formado o seguinte, ó, que esse lado C, formando uma razão com esse lado aqui, DE, né, na verdade com medida F, tá? Então, ó, DC está para F, assim como. Aí eu vou pegar o outro lado, tá? Mas tem que ser o lado que seja adjacente ao ângulo com relação a esse lado C aqui, de medida C, tá? Então, lado A está para o lado D. Quando isso for verdade, nós temos que esses dois lados aqui são proporcionais. E, dado esse ângulo do meio congruente, portanto, os dois triângulos são semelhantes. Eu não preciso de mais nenhum, fio de Deus, de mais nenhum dado nesse triângulo para afirmar que eles são semelhantes. Procede? Belezura. Agora a gente vai falar do terceiro caso. O terceiro caso de semelhança é o caso lado, 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 tá? Quando você tem num triângulo, em dois triângulos, tá? Os três lados formando uma proporção, tá mostrando o valor dos três lados, então você consegue identificar essa proporção, óbvio. Porque se você não tem um terceiro lado, não dá para identificar, né? Então, vamos chamar de terceiro caso. Terceiro caso é o L, L, L. Então, se B está para E, assim como C está para F, assim como A está para D, portanto, os dois triângulos são semelhantes. Você nem precisa medir esses ângulos aqui, que com certeza eles serão congruentes. Tá certo, meus queridos? Isso aí. Agora vamos para a nossa aula.